Olá, sou Lucas Santana Paiva Oliveira e irei apresentar o vídeo posto referente ao meu projeto de iniciação científica, intitulado Identificação de microRNA e genes diferencialmente expressos em pacientes com asma e a correlação com as vias intracelulares de sinalização, uma análise in silico de potenciais biomarcadores de diagnóstico e prognóstico e predição de alvos terapêuticos. Eu estudo na Universidade Federal da Bahia e minha orientadora é Simone Garcia Macambira. Contextualizando a asma, por definição, a asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas respiratórias, caracterizada por inflamação exacerbada, que provoca falta de ar, desconforto torácico, tosse prolongada, entre outros. Sobre o mecanismo, ela é caracterizada por uma hiperreatividade inflamatória das vias aéreas como resposta a diversos estímulos, resultando em inflamação crônica mediada por células do sistema imunológico. Em relação à epidemiologia, a GINA, a Iniciativa Global para a Asma, determina que mais de 260 milhões de pessoas são afetadas pela doença e ela provoca a morte de mais de 450 mil pessoas anualmente em todo o mundo. No Brasil, o Ministério da Saúde determina que existem cerca de 20 milhões de brasileiros asmáticos e a doença já causou 883 mortes entre janeiro e junho de 2024. Em relação ao problema, a hipótese e o objetivo do projeto, como o problema tem-se que a asma, uma condição debilitante e prejudicial, possui limitação de tratamentos específicos. Como hipótese, tem-se que microRNA e genes diferencialmente expressos em pacientes com asma representam uma ferramenta de diagnóstico precoce e prognóstico, bem como de predição de novos alvos terapêuticos. Nesse sentido, o objetivo do projeto é estudar o perfil de expressão de microRNAs e de genes e a correlação com as vias intracelulares associadas à progressão e à severidade da asma. Em relação à metodologia, o método utilizado para o projeto foi a análise de genes diferencialmente expressos em dados de repositórios públicos. Esses dados representam conjuntos de experimentos disponibilizados online para o uso por pesquisadores ou cientistas. Nesse caso, utilizou-se dados do GeoDatasets do NCBI. A série ou conjunto de experimentos utilizada foi a GSE 113185, referente a um estudo que analisa e compara a asma clássica com a asma provocada pela transsinalização de IL-6. Os conjuntos utilizados foram o conjunto não estimulado, ou conjunto controle saudável, o conjunto estimulado apenas com interleucina 6 e o conjunto estimulado com interleucina 6 e receptor solúvel de interleucina 6, referente à transsinalização, e o conjunto estimulado com IL-4 e IL-13, a forma clássica da asma. Sobre os resultados, foi realizada a obtenção de genes diferencialmente expressos pela comparação entre os grupos de experimentos e o grupo controle saudável, o enriquecimento de vias relacionadas com esses genes diferencialmente expressos e a seleção apenas das vias que possuem relação com a asma. Em seguida, selecionados os genes dessas vias relacionadas à asma, foram determinados quais genes eram comuns entre os três conjuntos experimentais, a partir dos quais foi realizada uma rede de interação gênica que determina a interconexão e a relação entre esses genes. A partir dos genes que são comuns entre os três grupos experimentais, que foram o TNFA, IP6 e o TIMP1, observou-se quais vias foram enriquecidas por ele. Em seguida, dentre essas vias enriquecidas, observou-se a existência de algum fator em comum, de modo que, como último resultado, obteve-se a STAT3, uma proteína que se mostrou presente e relacionada com as três vias enriquecidas por esses dois genes. A partir da STAT3, obtém-se, então, uma perspectiva de validação de alvo terapêutico em triagem molecular e modelo in vivo. Então, sobre a discussão e perspectiva do projeto, as vias enriquecidas pelos dois genes comuns aos três conjuntos foram as vias de ativação das metaloproteinases de matriz, a via de sinalização da interleucina 10, ou IL-10, e a via de sinalização do fator induzido por hipóxia, ou RIF1-alfa. Então, analisando-se essas três vias, observou-se que o STAT3, ou transdutor de sinal e ativador de transcrição 3, uma proteína relacionada com a expressão de genes específicos, apresentava relação com essas três vias biológicas. Então, tem-se que, como perspectiva, a STAT3, seus produtos genéticos ou as vias relacionadas com essa proteína podem ser um possível alvo terapêutico e possibilita a replicação desses resultados em um modelo in vivo, através de um modelo experimental de asma crônica induzido por ovalbumina em camundongos. Nesse sentido, caso seja obtido sucesso, tais resultados podem representar algo promissor em relação a um eficaz e mais específico tratamento para a asma. Essas são minhas referências e obrigado pela atenção.